Imagine dois detetives investigando o mesmo caso, mas com métodos completamente diferentes. Um deles passa anos observando minuciosamente uma única vizinhança, conhecendo cada detalhe, cada movimento suspeito. O outro percorre a cidade inteira em alta velocidade, cobrindo muito mais território, mas com menos tempo em cada local. Qual dos dois seria mais eficiente para resolver o mistério? Essa é exatamente a batalha épica que acontece no espaço entre dois dos maiores caçadores de planetas da história, Kepler e TESS. Você já se perguntou como conseguimos descobrir milhares de mundos distantes orbitando outras estrelas? A resposta está numa rivalidade fascinante entre duas filosofias completamente opostas de exploração espacial. De um lado, temos o veterano Kepler, que revolucionou nossa compreensão do universo com sua paciência de monge e precisão cirúrgica. Do outro, o jovem e ambicioso TESS, que chegou prometendo varrer quase todo o céu e encontrar planetas que nem sonhávamos existir. Mas aqui está a pergunta que vai definir o futuro da caça aos exoplanetas. Qual desses dois gigantes tecnológicos é realmente mais eficiente? A resposta vai te surpreender, porque não é tão simples quanto parece. Prepare-se para uma jornada pelos bastidores da maior competição científica do século XXI, onde cada descoberta pode mudar nossa compreensão sobre a vida no universo. Vamos começar conhecendo nossos competidores. O telescópio espacial Kepler foi lançado em 2009 com uma missão aparentemente simples, mas revolucionária: ficar parado no espaço observando continuamente uma pequena região do céu na constelação de Cygnus. Durante quase uma década, esse observador incansável monitorou mais de 500 mil de estrelas, procurando por aqueles pequenos escurecimentos que indicam a passagem de um planeta na frente de sua estrela hospedeira. A estratégia do Kepler era como a de um pescador experiente que conhece o melhor local do lago. Ele escolheu um campo de visão de apenas 116 graus quadrados, uma fração minúscula do céu, mas observou essa região com uma dedicação obsessiva por 4 anos consecutivos. Essa paciência monástica permitiu ao Kepler detectar planetas com períodos orbitais longos, alguns levando anos para completar uma única volta ao redor de suas estrelas. Os números do Kepler são impressionantes de uma forma que poucos conseguem compreender completamente. Durante seus 9,6 anos de operação, incluindo a missão estendida K2, ele descobriu e confirmou 2.784 exoplanetas. Mas aqui está o detalhe fascinante. De todos os candidatos a planetas que o Kepler identificou, impressionante 59% foram posteriormente confirmados como planetas reais. Isso significa que quando o Kepler apontava para algo e dizia "isso é um planeta", ele estava certo na maioria esmagadora das vezes. Essa precisão não era acidente. A estratégia do Kepler de observação prolongada permitia que ele coletasse dados de qualidade excepcional. Imagine tentar identificar uma pessoa numa multidão, observando apenas por alguns segundos versus observá-la por horas. O Kepler escolheu a segunda opção, e isso fez toda a diferença. Ele conseguiu detectar planetas do tamanho da Terra em zonas habitáveis, aquelas regiões ao redor das estrelas onde a água líquida pode existir. Mas então, em 2018, chegou o desafiante. O TESS, ou Transiting Exoplanet Survey Satellite, apareceu com uma proposta completamente diferente e igualmente audaciosa. Se o Kepler era o especialista focado, o TESS seria o generalista ambicioso. Sua missão: observar praticamente todo o céu, cobrindo uma área 400 vezes maior que a do Kepler. A estratégia do TESS é como a de um explorador moderno equipado com drones de alta tecnologia. Ele divide o céu em setores de 24 por 96 graus e observa cada um por aproximadamente 27 dias antes de seguir para o próximo. Em 2 anos, o TESS consegue cobrir 85% de todo o céu visível, observando dezenas de milhões de estrelas no processo. Mas aqui está onde a história fica interessante.
Enquanto o Kepler descobriu 2.784 planetas confirmados em quase uma década, o TESS, em seus 6 anos de operação, confirmou apenas 686 planetas. À primeira vista, isso poderia sugerir que o Kepler é mais eficiente, mas essa conclusão seria precipitada e perderia o ponto principal da revolução que o TESS está causando. A verdadeira genialidade do TESS não está apenas nos planetas que já confirmou, mas nos 7.158 candidatos que identificou e que ainda estão sendo analisados. Desses, 4.687 ainda aguardam confirmação. Isso significa que o TESS está criando um pipeline de descobertas que pode render frutos por décadas. É como se ele estivesse plantando sementes que florescerão no futuro. Mas vamos falar sobre eficiência real. Se medirmos pela taxa de descoberta por ano, o Kepler confirma cerca de 290 planetas anualmente, enquanto o TESS confirma aproximadamente 114. Parece que o Kepler ganha, certo? Não tão rápido. Essa comparação ignora fatores cruciais que mudam completamente o jogo. Primeiro, o tipo de estrelas que cada telescópio observa é fundamentalmente diferente. O Kepler focou em estrelas similares ao nosso Sol, mais distantes e mais fracas. O TESS, por outro lado, observa as estrelas mais brilhantes do céu, aquelas que estão muito mais próximas de nós. Isso significa que os planetas descobertos pelo TESS são muito mais fáceis de estudar posteriormente com outros telescópios. Imagine a diferença entre encontrar uma joia enterrada no fundo de um poço escuro versus encontrá-la numa vitrine bem iluminada. Os planetas do TESS são as joias na vitrine. Eles orbitam estrelas tão brilhantes que podemos usar telescópios terrestres e espaciais para estudar suas atmosferas, medir suas massas com precisão e até mesmo detectar sinais de possível habitabilidade. Essa diferença é crucial para o futuro da astronomia. O telescópio espacial James Webb, por exemplo, pode estudar as atmosferas dos planetas descobertos pelo TESS com muito mais facilidade do que os do Kepler. É como se o TESS estivesse não apenas encontrando planetas, mas encontrando os planetas certos para a próxima geração de estudos científicos. Mas a eficiência também pode ser medida pela diversidade das descobertas. O Kepler, com seu foco em estrelas similares ao Sol, nos deu uma visão profunda, mas limitada dos sistemas planetários. O TESS, observando uma variedade muito maior de tipos estelares, está revelando que o universo é ainda mais diverso do que imaginávamos. O TESS está descobrindo planetas ao redor de estrelas anãs vermelhas, que são as mais comuns na galáxia. Está encontrando mundos ao redor de estrelas jovens e quentes, sistemas que o Kepler nunca poderia ter observado. É como se o Kepler nos tivesse mostrado como é a vida numa cidade específica, enquanto o TESS está nos mostrando a diversidade de todo um país. Há também a questão da velocidade de descoberta. O TESS está identificando candidatos a planetas em tempo quase real. Alguns planetas descobertos pelo TESS foram confirmados em questão de meses, não anos. Isso acelera dramaticamente o ritmo da ciência, permitindo que os astrônomos façam observações de acompanhamento enquanto os dados ainda estão frescos. Mas talvez a medida mais importante de eficiência seja o impacto científico de longo prazo. O Kepler nos ensinou que planetas são comuns no universo, que sistemas com múltiplos planetas são a norma, não a exceção, e que planetas, do tamanho da Terra, existem em abundância. Essas descobertas mudaram fundamentalmente nossa compreensão do cosmos. O TESS, por sua vez, está construindo sobre essa fundação, criando um catálogo de alvos que manterá os astrônomos ocupados por gerações. Cada planeta brilhante que o TESS descobre é uma oportunidade de aprender algo novo sobre formação planetária, evolução atmosférica e, quem sabe, até mesmo sobre vida extraterrestre. A verdade é que comparar Kepler e TESS é como comparar um microscópio com um telescópio. Ambos são ferramentas científicas poderosas, mas servem a propósitos diferentes.
O Kepler foi o pioneiro que provou que a caça aos exoplanetas era possível e valiosa. O TESS é o sucessor que está democratizando essa caça, tornando-a acessível a toda a comunidade astronômica mundial. Se formos honestos sobre eficiência, temos que reconhecer que cada missão foi perfeitamente eficiente para seus objetivos específicos. O Kepler queria responder à pergunta fundamental: quão comuns são os planetas como a Terra? Ele respondeu essa pergunta com uma precisão que mudou nossa perspectiva sobre nosso lugar no universo. O TESS quer responder a uma pergunta diferente: quais planetas próximos podemos estudar em detalhes? E está respondendo essa pergunta criando um catálogo de alvos que será usado por décadas. Então, qual é mais eficiente? A resposta depende do que você valoriza mais: a profundidade do Kepler ou a amplitude do TESS. Se você quer entender a natureza fundamental dos sistemas planetários, o Kepler é imbatível. Se você quer uma lista de alvos para estudos detalhados, o TESS é seu campeão. Mas aqui está a beleza da ciência. Não precisamos escolher. O Kepler estabeleceu as fundações, e o TESS está construindo sobre elas. Juntos, eles estão criando uma compreensão do universo que nenhum deles poderia alcançar sozinho. O Kepler nos mostrou que não estamos sozinhos em termos de planetas. O TESS está nos mostrando quais desses planetas podemos realmente conhecer. A verdadeira eficiência não está na competição entre eles, mas na complementaridade. O futuro da caça aos exoplanetas não será definido por qual telescópio é melhor, mas por como usamos as descobertas de ambos para responder às perguntas mais profundas sobre vida, universo e nosso lugar nele. E essa é apenas o começo. Com o telescópio espacial James Webb já estudando atmosferas de exoplanetas e futuras missões como o Hohmann Space Telescope no horizonte, estamos entrando numa era dourada da astronomia de exoplanetas. Uma era que só foi possível graças aos pioneiros Kepler e TESS, cada um eficiente à sua própria maneira extraordinária. Se você ficou fascinado por essa batalha épica entre dois gigantes da astronomia, deixe seu like para apoiar mais conteúdo sobre os mistérios do universo. Se inscreva no canal para não perder nenhuma descoberta incrível que está por vir, porque acredite, o melhor ainda está por vir. E me conta nos comentários, você é mais Team Kepler ou Team TESS? Até a próxima aventura cósmica.